Vamos dar início a mais uma live. Vou passar para vocês como é a dinâmica das nossas lives. A gente escolhe um tema, começa a discorrer sobre esse tema, mas ao mesmo tempo a gente dá liberdade para as pessoas que vão entrando participarem, fazer perguntas sobre o que estamos falando ou alguma pergunta sobre câmbio automático. Geralmente é câmbio automático, tá? Quando acontece isso, e geralmente acontece, tá bom? Nós damos uma paradinha no que estamos falando e respondemos a pergunta do participante, tá bom? Porque você que vai estar assistindo aí, não estranhar que começou a falar um assunto e de repente, na metade ou lá pro final, já está falando outro. Mas a gente não deixa de finalizar com aquilo que começamos. Valeu? A gente vai falar sobre o que não devo fazer no câmbio automático. Uma delas que está sendo bem batida aí é a questão da trava-parque, né? Não parar. O parque é estacionamento. Então, o carro estacionado é botado na posição parque para que trave o câmbio, né? E estagne naquela posição ali. Agora, que o peso do carro não descanse, principalmente em ladeira ou subindo ou descendo, na trava-parque. Então, o procedimento normal de funcionamento, para quem dirige e busca observar as instruções, é que você parou o carro, você pegue e bote em N, tá? Até que você não bote em N, mas porque vira um hábito. Você vai botar em N, você puxa a trava, isso aí tudo pisado no freio, né? Parou o carro, você está pisado no freio, então você vai botar em N. Puxou a trava ou pisou, porque tem trava que é pisando, tem trava que é puxando ou do botão, né? Você aciona a trava, pega e vai e bota em parque, né? Porque aí você não vai deixar o peso na trava parque. Agora é essencial, e se deixar sem a trava parque, só na trava, olha, você não acionar o parque, aí já vem outra situação. Digamos que esse carro, ele desregula os freios. Carro quando desregula os freios, você tem o costume de aqui, ó, você pega um carro manual ou automático, você puxa a trava. Você não vai estar vistoriando se essa trava está realmente funcionando, se ela realmente está fazendo a função dela, que é travar o carro, né? A trava de mão, trava de pé, como quiser. Porque o freio desregula. E tem carros, porque os carros hoje ele tem uma regulagem automática. Quando o freio ele vai se desgastando, os freios traseiros, ele tem uma regulagem que vai ali regulando. Só que às vezes essas travas com o resíduo que solta das próprias sapatas de freio, ela acaba pegando essas engrenagens que faz a regulagem e essa regulagem e deixando ela imobilizada, ou seja, ele não está regulando automaticamente. Um dos carros mais novos agora, o Onix mais novo, ele está muito acontecendo isso, que eu já peguei várias vezes lá, o carro, o cliente fala, esse freio não estou sentindo que está legal. Quando a gente vai perceber, é porque as rodas traseiras não estão regulando. Aí a gente desmonta as rodas, chega na sapata, faz a limpeza, regula, volta ao normal. Então, isso acontece com muitos carros, por desgaste excessivo das sapatas, ou por falta de regulagem, por o sistema não estar trabalhando como deveria. Então, você não sabe se essa trava vai estar funcionando corretamente. Então, assim, carro se para ou na primeira marcha, um carro manual, ou em parque com carro automático, sendo que não deixar o peso num parque, mas numa necessidade de trava, de parar o carro, é melhor que pare o carro do que o carro desse que cause um acidente, né? Uma situação, o carro bate, eu já vi. Eu moro aqui perto de uma delicatessen e ela está do lado da rua, na rua onde eu moro, ela está do lado mais alto e o passeio é assim, inclinado. As pessoas pararem e o carro descer e parar na bomba de combustível. Que aí em frente à delicatessen tem um posto de gasolina. Já vi 2 vezes parar na bomba de combustível. Entendeu? Então é fundamental o parque também, porque ele vai servir de segurança. Sendo que não é bom o uso constante parando o peso no parque, por quê? Porque você vai, de certa maneira, tá forçando uma trava, ela pode ir dando um tombo e a ponto de quebrar. Esse é umas coisas que não deve fazer, parar o carro com o peso do carro no parque, certo? O outro é, como a gente estava falando na live passada, na última, sobre a questão de engrenagens e acabou caindo na questão da pergunta sobre como eu devo parar o carro no semáforo, né? Em drive ou em N? Em drive. Por que em drive? Porque é o seguinte, ó. Aí surgiu a questão primeiro eu vou falar o porquê. Você vai parar o carro. Quanto tempo numa sinaleira dura? 30, 40, 1 minuto, 60 segundos. Então nesse tempo,
Se você tira e bota no N, daqui que você bota no N, vai botar no N e haver um reconhecimento, leva-se esse tempo e você está trazendo desgaste ao câmbio. Porque é o seguinte, ele já está ali em drive, ele já está preparado para que no momento que você acelerar, ele deslocar. Quando você bota em N, ele não está reconhecendo a posição de marcha. Aí você vai botar em drive, ele vai levar um tempo e vai ser muito súbito esse momento e trazendo desgaste precoce. É ao contrário, entendeu? Então assim, o ideal é realmente parar em drive. Aí surgiu a questão do que eu vou falar agora, que mas em N, aí um colega, um aluno falou o seguinte, que isso aí já é o automatizado, né? É isso, é. Mas no caso do caminhão, ele está dando muito problema justamente porque os caminhões acabam ficando em drive e no trânsito e acabam assim, mas nessa situação aí, é uma situação diferente. É em trânsito onde há congestionamento. Aí sim é bom parar o carro, às vezes botar em N, porque ele vai passar quantos minutos, até horas em drive, é diferente, certo? Mas ele vai parar, não é uma questão de 1 minuto, não é uma questão de 2 minutos, ele vai passar um bom tempo. Como também eu disse, mas a live estava cortando, que no caso, Everton, de um sistema igual ao seu, a Zetronic, aí sim, a Zetronic é da GM, aí sim, aí ele pegou uma cliente, pegou um grande congestionamento de uma cidade para outra, congestionamento de horas, e o câmbio entrou em emergência, começou até a bipar e tudo mais. Mas nesse caso aí, ela passou horas com o carro engrenado e arrastando aos poucos. Aí nesse momento era bom que em alguns momentos ela botasse em N para dar um descanso ao câmbio. Não é a mesma coisa de você parar na sinaleira e de imediato você pegar um pequeno congestionamento. Você para aqui, para ali e aí vai. Mas nesse caso aí no caso dela só foi necessário fazer o ajuste eletrônico, não foi? Não, no caso nem precisou. Eu passei o aparelho para ver se tinha tido alguma situação. E o carro se para em drive e tem um porquê de parar em drive. Então essa é uma outra questão que se faz necessário, é muito mais louvável você estar em drive, certo? Outra coisa é para os primeiros motoristas aí que tem de primeira viagem em câmbio automático, já dirige carro há um tempo, tem carro manual e passa um carro automático, é manter o pé esquerdo descansado de um lado, imobilizado, né? Você tomar cuidado para não, porque às vezes para quem está acostumado a dirigir carro manual e automático, às vezes você vai com o pé esquerdo procurando a embreagem, você vai ali, ó, o fantasma da embreagem, né? Então você vai naquele fantasma ali, você procura, só que acontece que seu pé não vai no vazio, seu pé vai no freio, porque o pedal de freio do carro automático é mais largo, e aí o que acontece? Você pode gerar um acidente, além de trazer uma parada súbita para o carro, ou do carro vai bater no fundo, entendeu? Porque ele não está esperando aquela atitude, vem numa determinada velocidade e você para de vez, porque você tem menos sensibilidade com o pé esquerdo, a maioria das pessoas é assim, então você pisa de vez pensando que está pisando na embreagem, e na verdade você está pisando no freio, você vai perceber, já fez o movimento e já aconteceu. Então é criar o hábito de botar o pé assim, forçando até virar uma coisa automática, ou você bota o pé colado no banco, ou o mais correto é colado. Geralmente os carros automáticos vão ter um descanso para o pé esquerdo assim, entendeu? Na maioria dos carros, então você pega, e esse é uma outra situação que é necessário você estar atento, né? Nós já falamos do carro parado em parque, já falamos como parar o carro no semáforo, e agora a posição do pé para não ocasionar um acidente. Está ligado nos procedimentos, porque é um novo momento. O câmbio automático, ele veio para ficar, e você até está instruindo, você que é mecânico, está instruindo o seu cliente e quebrando mitos. Tem muita gente que não usa um carro automático porque tem medo de custo, de maneira de dirigir. Já houve acidentes. E são atitudes que parecem ser bobas para quem já tem costume com o carro automático, mas que não é, e que pode prevenir, né? Sim, muitos problemas financeiros, por sinal. Porque o desenvolvimento das marchas depende de como você dirige. E a proposta do câmbio automático é justamente essa, né? De te dar conforto e uma economia também no combustível. Mas tudo vai depender de como dirige. Isso aí depende de como dirige. Em muitos casos, na maioria dos casos, eu vejo que consome mais, por falta de saber como dirigir esse carro. Um Corolla mesmo, ele vai passar as marchas com 2.000 giros, todas as marchas. E dentro de uma cidade, às vezes você adianta, mas adiante tem outra sinaleira, tem uma outra parada e não quebra-mola. E é melhor você, às vezes, prezar pelo consumo
uma velocidade média constante, para que o carro passe a marcha dentro do tempo certo. A não ser que você tenha que fazer uma ultrapassagem, uma emergência. Mas assim, se você pega um carro, você está parado na sinaleira e você acelera ele de vez, chamando o giro para cima, você só está gastando combustível. Porque aí você está exigindo uma reação do conversor de torque, que ele está em inércia ali, ele está ali parado, certo? E o conversor de torque a gente pode comparar que internamente é como se fosse duas hélices de ventilador, uma tocando no outro, ou seja, a que está agarrado no motor, ela movimenta impulsionando o movimento da hélice que está agarrado ao eixo da caixa de marcha. Então, nesse momento, se a gente comparar como se fossem dois ventiladores, ou até um barco um barco a motor, ele tem uma hélice que está ali parada, ela está movimentando. A hélice está ali movimentando no barco. E por que não sai do lugar? Porque não tem torque, força suficiente para sair do lugar. Quando você acelera, ele vai sair do lugar. Então, quanto mais você acelerar, ele vai sair mais rápido, até um determinado ponto. Mas se você vai acelerando gradativamente, é como se você estivesse criando aquela potência para que o carro saísse daquela posição a mesma coisa do barco. E isso vai gerar economia de combustível. Então, às vezes essa aceleração, a maneira de o sinal abriu e saiu, acelerou e tal, nós sentia a máquina, né? Aí tem uma maneira de economizar combustível. Então, é muito importante saber, é porque a gente não toma aula de como proceder com a máquina. Você evita danos à máquina. O que acontece? Essa falta de informação, entendeu? Que gera a situação. Então é muito importante você chegar e saber acelerar gradativamente o carro, normal, não subir no giro demais para sair do lugar, a não ser que você esteja numa emergência. Então o consumo aí não interessa, mas no dia a dia, uma questão aí para o câmbio automático ser eficiente é a questão de como você acelera. Você sabia que o câmbio CVT, ele é um câmbio continuamente, transmissão continuamente variável. CVT é porque está ao contrário, está em inglês, né? Mas é continuamente variável, ou seja, ele faz uma variação, mas é contínua. Ele não passa a marcha. Mas uma das coisas que falaram muito mal do câmbio CVT é essa sensação de troca de marcha, entendeu? Então eles botaram um sistema que dá aquela sensação que está trocando as marchas, entendeu? As pessoas acham que ali naquele momento ele está trocando marcha, não é. Ele, apesar de ser continuamente variável, é como ele pulasse de uma posição para outra, entendeu? Sim, mas as pessoas não gostaram ou gostaram? De quê? Não, as pessoas não gostavam porque não sentia isso. Ah, tá. Entendeu? Essa sensação. É como você pegar um carro elétrico e botar um som de um ruído. Que ele não vai fazer ruído de um motor. E as pessoas gostam às vezes de um carro esportivo com ruído. Não pega a descarga e bota para berrar. Para poder roncar, berrar. Porque tem esse prazer de ver o ronco do motor. Então, não está longe de pegar o carro elétrico e botar um alto-falante para fazer um ronco, né? É como um pedal de acelerador que tem peso, mas talvez não precisasse daquele peso, mas as pessoas estão acostumadas com um acelerador pesado. Então tem uma mola para dar aquela sensação que você está puxando, é um carburador que está acelerando. Não é. É para dar essa sensação de peso, de aceleração. Eduardo colocou aqui, trocamos rolamento do CVT com 90 mil. É normal? Depende de como usa. Isso aí vai depender muito da troca de óleo. É 90 mil que se transformou vezes 4, vezes 5. Porque, Eduardo, o que tem que observar aí é o regime forçado, é aquilo que eu falo, a quilometragem silenciosa. Um carro que roda em zona urbana, ele vai desgastar. Se ele roda 90% da vida útil desse motor, esses 90 mil foi em zona urbana, pode calcular vezes 4 no mínimo aí, que vai dar 360 mil. E eu provo que dá. Entendeu? Então, assim, depende muito do regime, né? Do regime de funcionamento. Da onde roda, entendeu? Esse rolamento vai se desgastar, assim. É igual uma questão de uma troca de óleo. Um carro que roda, a troca de óleo é 10 mil, mas que carro que roda 90% do que roda em zona urbana é 5 mil. E esse óleo com 5 mil, ele desgastou mais que o óleo com 10 mil que roda mais esses 10 mil na pista. Entendeu? Porque você tem, o carro está parado no semáforo, essa quilometragem não conta. Entendeu? E o motor está ali funcionando em regime forçado. Eu moro numa cidade aqui, onde eu fiz uma pesquisa. Daqui para Salvador, Feira de Santana, Salvador, é 100 km. Eu vou botar 2 horas, que tem gente que faz até em 1 hora, que é loucura, né? Mas faz menos de 2 horas, eu vou botar 2 horas. Se você for rodar uma cidade como Feira de Santana para rodar 100 km, eu fiz uma pergunta dessa a quem mais roda dentro da cidade, que é Uber. Eu perguntei vários Uber.
qual a média? Um respondeu 8, mas a maioria respondeu de 10 a 12 horas. Se a gente botar 10 horas aí, dividido por 2, vai dar 5 vezes. 5 vezes o tempo, a hora gasta para poder contar. Então, eu chamo, o carro era para ter igual a máquina, horímetro, hora trabalhada. Ele não tem. Então, é quilometragem. Então, existe aí uma quilometragem silenciosa. Tem um desgaste silencioso. Então, já tive situações, por exemplo, um carro que trocava a correia com 70 mil, 43 mil, quebrar a correia. Isso não, porque esse carro baixou a quilometragem. Não era o único dono. É justamente isso aí. Ele colocou aqui, estava perfeito. Só os 2 rolamentos que estavam ruins. Entendeu? Abriu, aí estava perfeito, né? As outras... Tem eu não lembro agora qual é o modelo da Honda aí que está dando problema, com uns 40, 50 mil um rolamento aí, que está dando problema. Precocemente. Pode ser a mesma situação desse câmbio da Honda. Que está dando problema, 40, 50 mil no rolamento. Entendeu? Não foi a troca de óleo, foi com 50 mil, 40 mil. É tudo isso. Câmbio perfeito, mas tem um câmbio da Honda aí que está dando defeito no rolamento. Entendeu? E é isso. Então, assim, a economia vai depender muito como dirige, tá? Como você está dirigindo o carro. E vai dar muito problema agora quando você teve. Até porque as pessoas estão acostumadas a uma maneira de dirigir. Eu acho, na minha opinião, como profissional desmontando, como mecânico, do chão da oficina, os câmbios de marcha, de embreagem. O CVT só vai ter 2 embreagens, um freio e uma embreagem, marcha ré e passar para acionar as polias, né? Depois a polia que aciona. Ou já está acionada. O que acontece é o seguinte, você tem menos peça, mas eu acho mais robusto o câmbio de pacote de embreagem, entendeu? Ele disse que nunca tinha trocado óleo. Aí um erro, entendeu? Aí esses rolamentos, os rolamentos das polias, o rolamento da polia que deu problema. Então o que acontece é isso aí. Qual foi da polia? A polia que vai no eixo piloto ou que vai para diferencial? O que acontece é o seguinte, então, e a gente tem que se preparar para isso, porque da hora por diante vai dar problema. O rolamento da polia, né? Mas qual polia? Qual polia, Eduardo? São as 2 polias, né? Tem a polia que vai para o eixo e a polia no eixo de conversor, é a que está recebendo o torque para jogar para as rodas, que vai para outra polia. Então, Eduardo, a questão é essa aí. Então, até essas informações a gente tem que ter para não estar... Como é que você explica o cliente? O carro 90 mil estraga os rolamentos? Vai estragar. Dependendo de rode, como rode, vai estragar. E assim, a gente vai percebendo, por exemplo, o câmbio L4 que a gente deu o curso, ele era mais robusto, ele não estragava a bucha com facilidade. Agora já começou os mais novos, com menos quilometragem, ele estragava a bucha, mas não tão com tanta frequência como agora, né? Exatamente, Os câmbios eles deixaram mais frágil, entendeu? Por exemplo, o que é que o câmbio CVT mais dava defeito? Ou CVT o quê? O L4 dava defeito? Os pessoal já nem abria o câmbio, tirava o corpo de válvula, botava 2 válvulas solenoides de pressão de linha, da linha principal, da linha do conversor de torque, e trocava o óleo e estava resolvido o problema do câmbio, na maioria dos casos. Aí mais adiante ele começou a dar defeito de pacote de embreagem, que era os pistões E1 e E2, e às vezes a presilha que ela quebrava ou saía da posição e começava a dar tranco nas marchas por conta de não fazer a vedação, que estragava o O-ring, era o que esse câmbio dava. Tanto é que muitas vezes não se abria esse câmbio com tanta frequência que se abre hoje, porque ele foi fragilizando mais o câmbio, entendeu? E a tendência é essa. Ou seja, tem os carros mais antigos que já chegou o momento realmente de estar prestando essa manutenção, e os mais novos estão mais frágeis. Né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, antes, se alguém me perguntasse uma orientação, qual procedimento usar no câmbio L4, eu diria, abra o fundo, tire os pacotes de embreagem, que 90% dos problemas vai estar ali. Hoje é perigoso você fazer isso, não desmanchar o câmbio todo, porque muitas vezes vai ter problema de cinta, e cinta só vai fazer serviço, a da ré você consegue até trocar, sem tirar o câmbio, só desmontando o fundo, mas a F3, que são as marchas para frente, que vai atuar em marcha, F3 vai em primeira e segunda marcha, né? Então, ela estraga muito e vai dar tombo. Então, assim, hoje tem que abrir o câmbio todo, porque eles fragilizaram. Você percebe nitidamente que tudo hoje é mais frágil. Até o motor de partida mesmo. A durabilidade é bem menor do que antes. O negócio é de fazer girar. Essa é a ideia deles aí, que eu vejo, porque comparando a qualidade das peças originais com a do passado, não é a mesma coisa. Entendeu? Estão mais frágeis, é para ter um tempo de quilometragem mesmo. Então, a gente já falou aqui de parar o carro em parque. O mais ideal é o carro na sinaleira parar em drive, porque só a questão de você só
na maioria das vezes, né? Tem suas exceções, que é no caso de engarrafamento, você até manter o carro parado, ou em N, ou em parque. É melhor você botar até em parque, se for passar muito tempo parado. Mas na maioria das vezes, se você for pensar, você tem de 30 segundos a 1 minuto as sinaleiras. Varia aí entre 30 a 1 minuto, uma variação dentro dessa casa aí, né? Então, nesse momento aí, é mais vantagem você deixar o carro na posição já em drive. Ele não está forçando a caixa, porque as válvulas solenoides não estão atuando, mas já está na posição ali de aplicação. Aí quando você passa, ele já sai com mais facilidade. Está mais fácil você gerar desgaste botando em N, certo? Então, nessa condição aí, é melhor, você vai ter mais ganho mantendo o carro em drive, né, no semáforo. Você também orientar os seus clientes a manter o pé, para os novos motoristas de carro automático, sempre o pé esquerdo descansando, forçando. É como se estivesse trabalhando ali na posição de descanso ali. Geralmente vai ter como se fosse um tamanco, né, uma base para descansar o pé. Na lataria. Plástica para poder descansar o pé, para evitar que a pessoa, na hora de certo momento, o carro reduzir, ela achar que está na hora de passar a marcha e ela pisar no freio, entendeu? Isso acontece muito quando a pessoa pega logo, né, o carro. Sim, é. Tá bem recente. Ou também, tem gente que dirige 2 tipos de carro. Sim. Entendeu? Às vezes lá a gente, hora pega o automático, hora o manual. Aí você esqueceu de virar um fantasma na embreagem, né? Você vai atrás da embreagem, entendeu? E ela botou o quê? Heraldo, tudo no carro está sendo programado para o primeiro dono. Sim, para durar menos, com certeza. Entendeu? Absurdo, mas é desse jeito. Como você estava falando na outra live a respeito do caminhão, sim. Aí eu estava falando a respeito também, Heraldo, que eu tive uma situação de um sandeiro, a Zetronic, que ele estava... Não, desculpa, é a i5. O modelo. Sistema. Zetronic é Chevrolet. A cliente reclamou que o carro deu problema, né? E eu tinha feito essa embreagem, já tinha 2 anos. Ela... Falei, sim, pode ter dado problema, mas bora ver. Mas não era problema, realmente era uma situação parecida com o que você falou com os que acontece com os caminhões. Só que ela pegou um engarrafamento muito grande de horas, entendeu? E ela ficou ali em drive horas, segurando no freio. Então aí numa situação dessa, superaqueceu a embreagem, né? Superaqueceu o sistema. Então, realmente numa situação dessa aí, até um carro manual vai ter problema, só que não vai mostrar de imediato. Nessa situação aí, era melhor ela ir parando o carro, botando em parque ou até carro do ar-condicionado ali usando. Mas, no geral, numa sinaleira não é vantagem. Se a sinaleira estiver na sua condição normal de 30 a 1 minuto, eu não sei no caso do caminhão, né? Se aconselha também numa sinaleira que passa 1 minuto para abrir ou 30 segundos para abrir, se é também para botar em neutro, entendeu? Mas nos carros automáticos, automatizados, a regra não é essa. Você força até mais o carro, você desgasta até mais o carro botando em N, para depois trazer o percurso para drive, entendeu? Então, essas foram as coisas tratadas aqui. Outra coisa que vamos falar aqui... Eduardo colocou aqui. Isso quer dizer que no nosso ramo a gente não para, né? Exatamente, não vai parar. Sempre tem. E o interessante é que, assim, agora mesmo, tem certas situações que eu fico até assim, eu digo, mas a gente não pode fazer nada, né? Tem cliente que, meu Deus, que o carro, ele pega o carro. E esse carro, na verdade, o carro quando roda no gás, é um negócio sério. Não é. Aí, ou seja, esse cliente, há um tempo atrás, fez o câmbio automatizado, foi o robô? Qual foi a manutenção que foi feita? O da Logic? Sim. Não, quando eu conheci ele, já tem uns 3 anos, já fez o robô, né? Isso, fez o robô. Aí pronto, ficou legal, tal, rodou, daqui a pouco, motor... Daqui a pouco, porque assim, ele roda no gás, aí quer dizer, ele já vinha com um desgaste de anos, né? Aí ficou, disse que ia fazer, a gente pensou até que não ia fazer com a gente, depois de tanto tempo, esse carro chegou para poder fazer esse motor, gastou que só. Aí fez o motor, aí agora já tá lá novamente. O robô tá estragado. O robô tá estragado. Então... Aí assim, um cliente só com essa situação, né? Porque não são coisas baratas, né? Não são mão de obras baratas. Então realmente não para, entendeu? Para. São várias situações e assim o tanto de carro que tem, né? Sim. Para poder dar conta. É por isso que hoje tem, né, essa questão da falta de mão de obra especializada. Exatamente. Quem buscar se especializar vai até... Antônio botou Deus me livre, mas é isso, Antônio. Deus me livre o quê? A questão do
que fez o zoológico, depois o motor e agora já está precisando porque fazer. agora que eu me entendi o que ele falou, sabe por quê? Ele estava pegando o zoológico. Não, mas isso não quer dizer que é porque é zoológico, né? Não é isso. Foi um sistema descontinuado, por causa do preço da manutenção. Mas agora assim, ele roda muito com o carro, sim, né? Não para, o carro, coitado, não para, entendeu? Ele mesmo reconhece que para ele foi vantagem o gás, né? A gente falou sobre essa questão, rapaz, esse carro não gasta e tal, mas tanto ele como a esposa disse que não, que para eles é vantagem, então. Ele fez a conta, né? Ele fez a conta. Então, é você perceber, por exemplo, até porque o público brasileiro, ele aceita as coisas com mais... as montadoras abusam mais do povo brasileiro. O brasileiro, ele tinha que ser mais exigente, cobrar mais, porque assim, você vê, como é que mudou a situação aí agora do Pix? Foi a pressão do povo. Quando o povo se viu realmente prejudicado, no caso de vídeo ou morte, aí acordou e reagiu, através das redes sociais, e aí voltaram atrás. Então isso não é diferente na situação de carro. Se o povo gritasse mais, por exemplo, pelo que eu sei, a informação que eu tenho, esse motor de 3 cilindros da GM aí, que sai com correia banhada a óleo, nos Estados Unidos e no México já não é mais assim. Entendeu? O motor foi descontinuado e agora é corrente. Entendeu? Então eles podem fazer com corrente. E por que faz com correia? E por que aqui no Brasil também não mudou? Entendeu? O consumidor vai sendo cobaia, né? Ele paga, cara. Sim, e dando vantagem a eles, né? É isso. Dando vantagem a ele. Porque quanto é que custa uma troca de uma correia? A média é de 4 a 5 mil reais. Entre mão de obra e peças. Desarma e outra coisa. 3 dias, mais ou menos, 2, 3 dias de serviço. Tá? Então, pode até durar menos, né? Mas são quantas horas trabalhar no dia para poder dar uma conta de um carro desse? Vamos botar 2 dias aí. Uma correia de um carro comum, você troca numa tarde, numa manhã, 4 horas de relógio, 3 horas de relógio ou até menos. Mas o que é que acontece aí? É porque as pessoas elas não cobram. Eu não sei se vocês sabem, a lâmpada, ela chegou um momento que as fábricas de lâmpada, quando a lâmpada foi inventada, ela durava muito mais. Aí surgiram as fábricas de lâmpada. E aí disseram o seguinte, que quem comprava a lâmpada já não comprava mais, porque a lâmpada não queimava com facilidade. Se reuniram e fizeram o contrato de todas as fábricas fazerem lâmpadas que durassem menos. Isso é sabido, isso é notório, isso é publicado. Entendeu? A questão da linguagem de alimentar e gerar empregos, né? Agora existem os absurdos, né? Os abusos, né? E tem muita coisa que é abuso, entendeu? Heraldo colocou aqui, qualquer montadora tem condições de produção de veículos super complicadas, porém não é rentável. Pois é. A questão é essa. Então assim, eles veem, olha o que é rentável. A questão do carro elétrico mesmo, ele vai morrer na praia aí por uma série de fatores. Entendeu? Não está vendendo como esperava. Os custos do carro elétrico são elevados. O Brasil já vai aumentar a alíquota aí do carro elétrico, né? Muita situação, por exemplo, o carro elétrico é a questão de recarga. Não há praticidade, porque assim, eu paro lá e você pega e vai carregar, beleza. Será que todo mundo vai ter condições de ter uma tomada de carregar o carro em casa? E assim, você vê que no Brasil a Volvo passou a cobrar, aonde ela tem postos de recarga, ela passou a cobrar dos carros que não é da Volvo. Se não é Volvo, passou a pagar por quilowatt R$4, né, mas não sei o que, mas não sei o que. Entendeu? Isso tudo para evitar a demanda dos carros que não pertencem a eles. BYD e outras marcas, né? BMW, né? Eduardo falando assim, diz que tem carro elétrico de 2023 sem vender. Sim, porque eles trouxeram sem vender. 2023 sem vender, imagine só. Então essa bateria já tem quanto tempo parada? Entendeu? E bateria... uma bomba. Bateria tem isso. Bateria ela tem tempo de vida útil. Ela parada é pior do que rodando muitas vezes. Então, tanto é que empresas como a Moura, ela tem um controle, ela controla seu estoque, porque para evitar, ela vai lá e faz a verificação, não é vigiando você, é para que aquela bateria dela não fique muito tempo ali parada. Por exemplo, modelos de bateria como uma bateria de 40 amperes de Honda Fish, ela vai durar menos, porque ela demora de vender. Você tem uma bateria de 60 amperes, ela dá 2, 3 anos, fácil. E bateria desse modelo que fica muito tempo em estoque, o que é que a Moura muitas vezes faz? Ela vai ali, vai lhe acompanhando, até o momento que quando ela recolhe aquela bateria sua para dar manutenção, que é recarregar a bateria, que ela precisa de recarga. Mas, às vezes, ele nem lhe fala nada, ele já traz outra bateria e bota aquela para cobrir garantia. Porque ele sabe que aquela bateria tem tudo para não durar o tempo de garantia. E fala mal do produto. Porque bateria que fica infusada, ela tende a durar menos. Entendeu? Então, eu estou dizendo isso, tem muitos anos no ramo que bem entende o que é resolver problema de carro, somos nós. Então, assim, o carro elétrico ele vai ter vários gargalos. Questão de preço, questão de segurança, carro que pega fogo. E até na China hoje já é lei
não parar em garagem de subsolo, entendeu? E no Brasil já está inventando algumas regras aí já. Então, assim, vai morrer na praia, irmão. Agora vai ter carro para consertar, né? Vai ter carro para consertar, por menos que tenha, vai ter uma porcentagem e que pouca gente vai estar preparado para consertar esse carro. Então dá para ganhar, eu acho que dá para ganhar dinheiro. Vamos estudar o mercado ainda para mais adiante. Mas assim, então você tem vários fatores aí no carro elétrico. Tem gente que fica chateado quando fala do carro elétrico. Mas a realidade, olha, presta atenção. Você tem aí uma recarga na maioria das baterias que dura... Você tem que parar o carro com uma média de 20% para recarregar. De 20% até chegar em 80%, vamos dizer que seja meia hora. Certo? Aí, se você pegar de 80 a 20, a 100, para chegar esses 20 aí e completar 100% da carga, você precisa mais de meia hora. Você dobra o tempo de... Agora, isso está lá no manual, mas em muitas situações você precisa de uma hora para recarregar de 20% até 80% e mais uma hora para carregar. São 2 horas. Porque se a bateria estiver quente, ela já tem outro comportamento. Entendeu? Então assim, você está viajando, você tem uma média de velocidade, se você andar 80, 90, a bateria ela tem mais disposição, mais tempo de carga. Se você andar 120, uma média de 120, ela já vai ter uma outra disposição de carga, ela vai consumir muito mais carga. Se tiver mais gente dentro do carro, mais carga. Então, você, se vacilar numa viagem, você tem que fazer uma conta e você tem que, a cada uma hora você tem que parar. Para carregar a bateria e mais uma hora para recarregar 80%. Entendeu? Então, e você não tem impostos, como é que se diz? O carro elétrico ele é viável para a zona urbana. Isso quer dizer, é um carro só para usar. Zona urbana. E você ainda tendo os pontos de coisa. E vamos dizer que você está indo para casa e você tem 30% de carga. Você pode ir para casa. Aí surge uma emergência, alguém lhe liga, você tem que voltar de imediato. E aí agora, como é que você vai, mas não volta? Se for um carro que você esteja na reserva, você para no posto e abastece. São vários gargalos que tem nessa situação. Sem contar, até na hora de um guincho, se esse carro descarregar e precisar de um guincho, não é qualquer guincho que vai. Tem que ser guincho que tenha patinete para botar os pneus em cima, porque esse carro não pode ser guinchado. Assim, ser empurrado com os pneus no chão. Entendeu? Então são várias situações que tem que ser vista. Então, assim, se torna uma manutenção, mesmo quando esse carro cair no mercado, que vai ter vários gargalos. Depois a gente vai estar falando de carro híbrido, né? Tem vários modelos de carro híbrido. Tem carro híbrido que auxilia aumentando a economia de combustível em certas situações. Tem vários tipos de carro híbrido. Tem carro híbrido que o motor a combustão é só para manter a carga da bateria, que movimenta o carro é o motor elétrico. Então vai ser várias situações que... vários modelos de carros de vários híbridos, né? Então a gente vai falar sobre isso depois. Agora, sobre questão de... Voltando ao assunto, a gente falou sobre o pé esquerdo na embreagem, né? Isso. Por exemplo, você às vezes está em ladeira, não é bom sair no drive. Você tem que usar, a depender, o câmbio vai ter o S ou a primeira marcha. Você tem que usar essa marcha para não forçar o câmbio, certo? Você vai subir uma ladeira, então você vai ter que usar esse recurso aí. A ladeira é muito inclinada, não é isso? Não, mas é porque às vezes é o seguinte, o carro tá parado e vai subir uma ladeira, né? Não o carro vir em velocidade, você tá na pista, entendeu? Não é isso. Aí não, aí se o carro, o maior que seja a ladeira, não sei se o carro tá perdendo potência, você pode, ele vai reduzir marcha. Não é isso. Você tá em zona urbana, você tá parado, praticamente parado, vai subir uma ladeira, muito íngreme, e você pegar e botar, tem carro que vai ter primeira marcha ou S, né? Modo esporte, para ter mais torque para subir, né? É uma das coisas também que você não deve fazer numa situação dessa, subir no drive, certo? É uma das coisas. Não é recomendado você parar um carro no N, no caso assim, um carro pifou, aí você vai puxar esse carro. Não é recomendado puxar carro automático. Você guinchar um carro automático, se a tração está na dianteira, você tem que botar as rodas suspensas, porque se não for plataforma, aí você vai pegar e botar o carro com as rodas suspensas, né? Ou traseira ou dianteira, onde tiver a tração do carro, entendeu? Então, por exemplo, um carro 4x4, não é aconselhável guinchar um carro 4x4, principalmente 4x4 integral. Você já teve casos de estragar diferencial. Mas o carro tá lá emperrado, não sai de jeito nenhum, e aí? Plataforma, botar em cima do guincho. Não é tirar do lugar. Ah, tá. O carro elétrico, você não tira nem do lugar. Você tem que botar ali, para botar em cima do guincho, você tem que botar em cima de patinete. Já o carro 4x4, principalmente, por exemplo, assim, uma Santa Fé, carros assim, um Sorrento, um Tiguan, que são 4x4 integral principalmente, geralmente danificam o diferencial.
Entendeu? Não é recomendado guinchar um carro desse por quilômetros. Entendeu? Tanto o carro automático e mais ainda se for 4x4. E mais ainda se for integral. Integral é o carro que ele não muda para 4x4. Ele é 4x4 o tempo todo. Ele não vai ter botão de mudança. Carros como esse você tem o Sorrento, você tem o Santa Fé, você tem Tiguan e outros aí que é 4x4 integral. Você tem até EcoSport, aquele, esqueci o nome agora, que a gente consertou um tempo atrás aí, que é um modelo esportivo, entendeu? Que é Stone, né? Stone. EcoSport Stone. Ele é mais robusto, assim, de carenagem e tal. Ele é 4x4 integral. Então, existe essa necessidade. Por sinal, esse carro a gente pegou ele porque disseram que estava com problema diferencial traseiro, né? E aí, na verdade, eu saí no carro, falei, olha, tem roncado na traseira e na dianteira, tanto dentro do câmbio como na traseira, mas não quer dizer que seja diferencial. E não foi nem diferencial nem câmbio, foi problema de quê? De cardan, de semi-eixo, né? Foi o problema do carro, foi isso aí. Agora não descobriu no último dia. A gente percebeu que estava esse balanceamento dessas peças. E aí conseguiu resolver, mas foram dias analisando porque era estranho. E deu um trabalhozinho para descobrir, mas conseguimos, né? Mas é por isso que às vezes o diagnóstico demora. Você tem que ter certeza que aquela peça, o câmbio está com problema, o diferencial está com problema, o carro veio de outra cidade, ninguém vai resolver isso aí. Então é isso. Como é que se diz? Você pegar e saber e conhecer para orientar o cliente. E sair de problema. Imagine um carro vai chegar na sua oficina e você vai dizer assim, eu vou te ajudar, vou puxar teu carro. Primeiro que na minha oficina não puxa carro. Por quê? Carro que é puxado tem muita facilidade de bater, ele está sem freio. O cara não tem como calcular, mesmo com um cambão, às vezes o cambão faz assim, cede, e o carro vai no fundo do outro. E aí bate o fundo, estraga farol, como já aconteceu. Não estou dizendo que não aconteceu, porque já aconteceu. Entendeu? Aí tá puxando o carro do cliente, o cliente tá botando as caras. Teve um que veio, querendo que parecia que ia me ultrapassar. Em vez de estar ali no fundo, ele vinha fazendo assim. Aí quando ele fez assim, vinha um outro palio, o dele era uma estrada, foi um palio, aí bateu na lateral, carregação lateral, ele já teve que pagar o prejuízo do outro carro. Então, é muito arriscado e às vezes o cliente vai querer que você que fez errado e vai querer que dê conta. Então, é melhor pagar o guincho, melhor pagar o guincho. Pagar o guincho, porque depois o cliente não prestar queixa de você, que você que gerou o problema, que você que tinha que saber o que estava fazendo. Entendeu? Então, eu lembrei agora de uma vez, conta aqui pra gente, não sei se é engraçado o caso, né, mas era uma empresa e o cara queria puxar saco da empresa, porque eu admiro o cara que, eu acho que funcionário, ele é para vestir a camisa da empresa, ser um colaborador, ser alguém que realmente eu admiro e apoio isso. Mas esse já era uma pessoa que queria fazer o que não era para ser feito. Eu falei com ele, rapaz, pega um guincho e traz o carro. Aí, é uma empresa que fazia seleção um bocado de tempo, tinha uma certa intimidade, e ele insistiu muito, e nós fomos lá. Um sábado à tarde, também a oficina fechada. Eu falei, aí chegou lá, a correia estava quebrada. Eu falei, eu nunca vi motor Chevrolet quebrar a correia e não empenar a válvula. Aqui o certo é guinchar. Não, bora comprar a correia. Aí voltou na cidade, estava em uma outra cidade, acho que foi em outra cidade. E aí, ele pegou e fomos, compramos a correia, botamos no lugar, e o carro não pegou. Eu falei, tá vendo aí, tem válvula empenada. Bora puxar, bota em cima do guincho, como é que eu vou puxar esse carro? Aí ele, não, já trouxe cambão, já trouxe tudo. Eu falei, beleza, mas eu que vou puxar o carro, não é você. Entendeu? Aí quando a gente pegou o rapaz, quando a gente tava na BR, vinha umas carretas de lá, socando, velho. Mesmo na direita, as bichas iam crescendo, e dando sinal e crescendo, porque tava devagar demais. Aí ele fazia assim pra mim, dava sinal de luz e fazia assim pra mim. Aí eu fazia pra ele assim, olha pra trás quem tá vindo aí. Aí quando chegou na oficina, ele disse, todo vermelho, nunca mais. Falei, vai. E eu não faria mais. Porque então, são certas coisas que gera prejuízo, entendeu? E risco de vida. É porque assim, você que já tem experiência, Sim. Você falou, ele nunca passou. Pois é, quer passar. Pela situação. Mas o correto, na verdade, era você não ter ido. Mas eu me vi na situação porque o cara falando de um jeito que parecia que era eu que estava. Mas eu tô falando isso pra vocês porque isso já tem um tempo. Se fosse de hoje, podia ser lá até processo, né? Porque é o mecânico que tem que saber de tudo. Você bota o cara pra assinar um termo. Eu disse a ele, rapaz, não botei pra assinar termo, mas disse, a responsabilidade é sua. Se acontecer alguma coisa, é sua. Eu expliquei tudo que eu já tinha experiência. E mesmo assim, ele insistiu naquele erro. Entendeu? Mas foi uma experiência assim, que ele comentou um bocado de tempo. Ele viu a porcaria que ele fez. Eu falei, você que é culpado, que ele avisei. Você queria que eu fizesse o quê? Eu tinha que acelerar, meu amigo, porque as carretas cresciam. Você viu? Eu falei, então, o que é que tinha que fazer? Outra situação também que eu tô lembrando aqui, da Toro.
que deu problema na pista. E aí, tu falou com ele, bota no guincho, não foi? Aí ele resolveu parar em uma oficina na Sim. na estrada. Aí, Falei pelo barulho aí no motor, aí bateu biela. Isso foi um final de semana. Aí o cara pegou lá e disse assim, não, dá pra você ir devagarinho. Completou, vai devagarinho. Rapaz, ele rodou um pouco mais, mas terminou que o carro parou de vez, aí teve que chamar o guincho, e aí... O prejuízo do motor maior, porque bateu biela. Porque, foi problema, viu? entendeu? Aí ele aumentou o custo, o motor de touro não é barato diesel. Então aí, aliás, nenhum motor hoje é barato, né? Mas diesel piorou mais ainda. E aí o que acontece? Por não ouvir, falei, rapaz, pelo barulho que você tá falando aí, eu não me arriscaria, tem muito em jogo. Você bota o carro em cima do guincho e traz, entendeu? E aí pronto, ele não ouviu, aí já diz o ditado, né? Os mais velhos dizem assim, que não ouve conselho, ouve assim, coitado. Eduardo botou 5 mil o quê? Não sei. Esse 5 mil é o quê, Eduardo? Me explica aí, você quer saber dos 5 mil. O que acontece é isso, pessoal. Então, eu acho que foi o valor da manutenção da corrente, não? Da correia. Ou a quilometragem, né? Ou a quilometragem, não sei. Então a gente já falou, evitar, o que eu fui anotando aqui pra... Pra não se perder os tópicos. É isso aí. Outra coisa é não sair. Por exemplo, às vezes o carro tá rodando, né? Tá com o movimento da frente, tá em drive. Aí você freia o carro e sem perceber que o carro parou, você bota em drive. Vai ter problema, entendeu? O carro em movimento jamais colocar em ré, né? Em ré, em ré. E também em parque, né? Aí sai arregaçando, não, trava parque. As duas coisas a ser faladas. Então, assim, tem muito a ser feito. A gente não precisa ficar torcendo para que o carro do cliente quebre, de alguém quebre e tal, para parar na sua oficina. Ele vai chegar, de uma forma ou de outra, entendeu? Se não for aquele, vai ser o outro. E é interessante estar sempre instruindo o cliente, entendeu? Para evitar situações. Então, você presta manutenção, dá a instrução correta. Não faz assim, porque senão tu vai ter prejuízo e tal. São essas coisas que realmente fidelizam. Fideliza, é o que a gente vê uma preocupação, que você é um parceiro, né? Você está ali para ganhar dinheiro, mas você não vai assumir o prejuízo do cliente, mas evitar que ele tome prejuízo. Isso é muito importante. Por exemplo, eu tive que esses dias, como falou a Mecânica Top, abrir um câmbio. Eu gosto de falar meus erros porque eu não faço tudo certo. Qual foi o erro? Deu certo? Deu. O cliente ficou feliz? Ficou. Mas primeiro, ele ficou zangado. E eu fui ajudar ele, diminuir o custo para ele. Quem que ia gastar com o carro? Não era eu, era ele. E ele acabou gastando. E eu perdi óleo. Teve óleo que eu tive que pagar, pessoal. Porque o conversor estava cheio de limalha. E era já para abrir o conversor. Como ele tinha outro conversor, que foi do outro câmbio que ele tinha. Porque todo conversor, gente, dificilmente vai ter aparência de ruim. Se você olhar o conversor assim, ele tem aparência de novo. É interessante isso. Dificilmente eu vou ver um conversor enferrujado. Então, por aí não dá para avaliar. Mas pelo histórico eu arrisquei. Já arrisquei de outras vezes, deu certo. Mas dessa vez, eu já criei uma política. O conversor tem que revisar, nem que seja aí para a reparação, para fazer limpeza. Muitas vezes tem conversor que vai para não, aqui é só limpeza. Aí ele coloca para limpeza. Certo? Que é uns R$1.000. 900 mil reais a limpeza de um conversor. Mas tem que ser feito. Aí teve que apanhar, né? Para poder aprender. Não perde oportunidade. Não perde oportunidade. Corolla o primeiro erro é não ouvir a esposa. A primeiríssima. Tá bom. De tanto falar, ele teve que tomar um prejuízo para aprender. Então, mas isso teve uma coisa que teve solução. E os outros que o prejuízo é gigantesco. Entendeu? Então, pode ser evitado. Então, segue uma cartilha, não é para ser engessado. Tem que ser seguida mesmo ali. Você tem que ver que a gente está aqui para passar nossa experiência, para vocês não passar por certos processos que pode ser evitado. Como é que você fideliza o cliente? O cliente perceber que você não tem interesse só no ganho, você tem interesse também que ele usufrua daquilo que você está fazendo, mas que também, para isso, ele tem que fazer aquilo que você está falando.